Você reconhece Jesus em meio às circunstâncias da vida? Este é um grande desafio a todos nós, não é? E é sobre isso que eu quero compartilhar nessa devocional de hoje. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui compartilhando uma série de devocionais do Evangelho de Marcos e esta é a 13ª devocional desta série. Na devocional de hoje falaremos um pouco de dois momentos muito importantes para os discípulos de Jesus, com grandes lições para todos nós também, que são o milagre da multiplicação dos pães e peixes e Jesus andando por sobre as águas. Isso está lá então em Marcos capítulo 6, versículo 7 até o versículo 52. E antes de continuar, queria pedir que você desse um like no vídeo se esse vídeo agradar você no final, e se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, assim quando eu postar um novo vídeo, o YouTube possa notificar você. No começo do capítulo 6, onde estamos estudando aqui, vemos a experiência dos discípulos na missão, realizando a obra designada por Jesus de pregar o Evangelho, curar os enfermos e expulsar os demônios. Eles retornam muito felizes, compartilhando com Jesus os resultados. Interessante que eles foram por ordem de Jesus, sem sacola, sem pão, sem nada em seus cintos, portanto sem dinheiro e sem recurso, ou seja, completamente dependentes de Deus. Eles tinham que confiar no Senhor para tudo, por isso não podiam levar nada com eles. Se levasse algo, como poderiam dizer que confiam no Senhor? Deve ter sido uma experiência maravilhosa e marcante na vida deles. Depois vemos acerca da trágica morte de João o Batista. Herodes o prende, mas não queria matá-lo por medo das multidões e também porque ele sabia que João era um homem santo e justo. Mas por estratégia maléfica, maligna da sua esposa, ele cede e mata e manda decapitar João o Batista. E a partir então do versículo 30, quando os discípulos retornam compartilhando as experiências da missão, Jesus quis levá-los para um lugar deserto e sossegado para eles descansarem. Por isso então entraram no barco e partiram, mas as multidões os seguiram de longe e chegaram antes deles no outro lado da margem. E olha o que aconteceu, está lá no versículo 34. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Gente, os discípulos queriam e precisavam descansar. Eles trabalharam muito antes daqueles dias e mereciam um momento de descanso. Mas quando Jesus saiu do barco com eles, viu aquela multidão. E diz o texto que ele teve compaixão deles. E o que me chama a atenção é que Jesus teve compaixão deles porque eram como ovelhas sem pastor. Cada rosto refletia então uma necessidade, fome ou até mesmo dor. E a verdade é que Jesus se importava mais com a necessidade dos outros do que com suas próprias necessidades. Jesus sabia que as ovelhas sem pastor têm muitas lutas. Elas não podem se defender sozinhas contra predadores. Jesus sabia que as ovelhas sem pastor têm fome e sede porque não têm pastor que as faça deitar nos pastos verdes ou as conduz à beira das águas tranquilas, às águas paradas. Jesus sabia que as ovelhas sem pastor se machucam porque não tem pastor para restaurar sua alma. Jesus sabia que as ovelhas sem pastor vagam porque não tem pastor que as conduza nos caminhos da justiça, nos caminhos retos, nos caminhos de Deus. Jesus sabia que as ovelhas sem pastor são vulneráveis, pois não tem pastor para protegê-las com a sua vara. Jesus sabia de todas essas coisas. E essas pessoas eram escravos dos romanos e ali tinham muitos coxos, muitos doentes. Mas tudo isso, interessante, que não levou Jesus ao pânico, ao desespero e à angústia. Por isso ofereceu-lhes o que realmente precisavam, o alimento do céu. Como um bom pastor, um pastor fiel, ele cuidou da necessidade mais urgente dessas ovelhas, o alimento espiritual. Por isso compartilhava a palavra de Deus, compartilhava os segredos do reino dos céus. Agora, interessante que Jesus e os discípulos viram exatamente a mesma necessidade da multidão. Eles não têm nada para comer. E a solução dos discípulos foi:
Mande-os embora, ou seja, livre-se desta necessidade, livrando-se dos necessitados. E a solução de Jesus foi diferente. Ele disse: deem vocês de comer a todos eles. Uau! Quando você tem uma necessidade, ou quando você vê uma necessidade na vida de outras pessoas, você normalmente segue a sua solução, a sua lógica, ou busca ouvir e seguir a orientação e solução de Jesus, mesmo que lhe pareça louca. Os discípulos raciocinaram e disseram assim: vamos gastar 200 denários para dar de comer a esta multidão? Seria como gastar um salário de um ano para alimentar uma multidão em uma só refeição. Isso tem sentido para você? Você acharia um desperdício? Jesus nos ensina que Deus tem recursos dos quais nada sabemos. Nós precisamos aprender a confiar nele e estar em paz mesmo quando não conseguimos descobrir como ele vai prover tudo. Para alguns discípulos, se não todos, nunca gastariam tanto dinheiro em uma refeição para essa multidão. Na cabeça deles, talvez, nas nossas também, né? Eles comeriam e logo voltariam a ter fome e iriam pedir mais comida e mais comida. Mas Jesus não tinha essa preocupação. Ele fez um milagre extravagante, simplesmente porque queria estar perto deles e comer com eles, porque ele os amava. Qual é a sua motivação para orar pelas pessoas? Jesus ensina que o modo da provisão de Deus sempre começa com o que já temos. Por isso, não ore tolamente por mais de Deus se não usar o que Ele já te deu. Naquele dia, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes alimentou mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobrou cestos cheios de pães e de peixes. E aí, você tem necessidade? Espera que Deus a supra? Então responda para Deus: quantos pães você tem para lhe oferecer? O que você tem a oferecer a Ele? Não é para barganhar com Deus, mas para que você entenda que a provisão não virá do nada, mas de algo que você lhe oferece. E imediatamente Ele fez seus discípulos entrarem então no barco e irem adiante para o outro lado, para Betsaida, enquanto Ele despedia toda aquela multidão. E quando Ele os despediu, Ele foi para uma montanha para orar, para estar em comunhão com o Pai. De madrugada Ele viu seus discípulos remando e remando com dificuldade, porque o vento soprava forte contra eles. Então Jesus desceu e foi em direção a eles, andando por sobre as águas. Outro grande milagre, né? Versículos 51 e 52 nos diz o seguinte: olha que coisa maravilhosa do que Jesus falou naquele momento para eles. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Uau! Interessante que eles não entenderam o milagre da multiplicação dos pães e peixes, mas talvez, para tentarmos entender o que estava na mente e o coração deles, precisamos ver tudo isso como uma espécie de período de teste, dado a esses discípulos após a alimentação dos 5.000 homens. Olha só, o Senhor Jesus os enviou numa missão, deu-lhes poder. Eles viram seu ministério ser confirmado e autenticado pela mão de Deus trabalhando através deles. Eles voltaram animados por tudo o que tinha visto e feito. Eles ouviram e creram no ensinamento de Jesus acerca do Messias prometido pelos profetas. Mas de alguma forma eles pareciam esquecer tudo isso. Então Jesus fez um teste para ver como estava o entendimento deles. E o meio que ele usa para testá-los é enviá-los para uma tempestade, mas desta vez diferente. Ele não está com eles no barco como fez outra vez. Ele os envia sozinhos e sobe a montanha para orar. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui, queridos. Normalmente as tempestades da vida são compostas por dois elementos. Primeiro, a pressão dos problemas. Isto é, os problemas que vêm até nós e parecem nos oprimir, tirar o nosso chão, desestabilizar nossa paz, nos deixar com medo e inseguros. E segundo, a aparente ausência do Senhor. Não é novidade para ninguém que na tempestade da vida parece que não vemos o Senhor conosco e nem agindo, não é verdade?
Ficamos como que cegos e surdos nesses momentos para as coisas de Deus. Agora, ouça com clareza o que eu vou te dizer. Pode até parecer que o Senhor não está com você na tempestade, mas com certeza Ele está lá orando por você, assim como esteve naquele momento orando pelos seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por seus filhos. Ele está lá orando por cada um de nós. Os discípulos estavam tensos e aflitos por estarem fazendo tanto esforço, remando e remando há tanto tempo e não conseguindo sair do lugar. Então Jesus vai até eles andando sobre as águas. Quando vêm, ficam mais apavorados ainda porque pensam que ele é um fantasma. Por isso Jesus os tranquiliza dizendo: sou eu, não tenha medo, sou eu. Infelizmente, muitas vezes não conseguimos reconhecer Jesus no meio da tempestade e ainda o chamamos de diabo para piorar um pouquinho mais. Mas é Ele, queridos, Ele nunca irá te desamparar, Ele sempre estará aí para socorrer você. Interessante que Marcos não cita que Pedro andou sobre as águas e afundou, aqui nesse texto, outro evangelho citou, né? Mas talvez para revelar um suposto fracasso de Pedro. Mas enfim, de qualquer forma, lemos que Jesus entrou no barco e eles ficaram absolutamente chocados, pasmos. Se entendemos tudo isso como um teste, que nota eles tiraram? Possivelmente foi um F, de fracasso total. E agora, pela segunda vez, seus olhos se abrem e começam a questionar: quem é este? E começam a ouvir os comentários entre eles. Isso abre a porta para alguns dos maiores ensinamentos do Senhor Jesus, do porquê Ele veio ao mundo. Quem é este? Quem envia as tempestades em nossas vidas? Quem nos testa? Quem cuida de nossas necessidades e depois nos testa? Quem nos fez uma promessa e depois nos envia para ver se acreditamos realmente no que pregamos ou ensinamos? Tudo é o Senhor Jesus. É isso que Ele está fazendo conosco neste momento, assim como fez com seus discípulos naquela hora. E Ele está nos treinando, nos ensinando, edificando nossas vidas para que sejamos homens e mulheres de fé, confiantes e prontos para enfrentar a vida como Ele enfrentou. Que nossa oração nesse dia seja: Pai, muito obrigado pelo que estás fazendo comigo. Muitas vezes não conseguimos entender as tempestades da vida, mas abre meus olhos para te enxergar no meio delas. Eu sei que Tu és o Criador de todas as coisas e Tu és o Senhor da minha vida. Obrigado por tudo, meu Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se este vídeo abençoou você, peço que deixe um comentário daquilo que Deus falou ao seu coração logo aqui abaixo. E se gostou, deixa aqui seu like e mande esse link para os seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe nesse dia. Um forte abraço e até o próximo vídeo devocional.